Do Senhor. E quanto a você? Você ama a palavra do Senhor? Eu amo a palavra do Senhor, eu amo o Evangelho, eu amo o entendimento. E eu amo as revelações da palavra de Deus, porque são revelações inesgotáveis, elas são progressivas. Quando você pensa que você encontrou uma coisa na palavra, doutrinariamente, encaixado, hermeneuticamente, contextualizado, aí pronto, eu já absorvi tudo que esse versículo, ou essa escritura tem para passar. De repente, uma nova revelação chega e, meu Deus, é inesgotável. É progressivo, é por isso que nós não podemos fechar o coração, dizendo, é assim, pronto. Né? O Senhor vai falando conosco, vai nos revelando, e nós estamos tratando dos assuntos do reino. E o tema é o reino e as coisas. O reino e as coisas. Falamos tantas coisas na quarta-feira passada, que tivemos que encerrar o culto de uma forma abrupta, porque senão ficaríamos até meia-noite. É verdade ou não é, gente? A graça do Senhor, o Evangelho do Senhor nos cativa de uma certa forma, principalmente quando Ele vem entrando e nos libertando, e é isso que Ele faz, essa ferramenta poderosa de libertação, de renovação de entendimento, como diz a palavra em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas buscai a renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E como é que eu experimento os adjetivos dessa vontade? Conhecendo a vontade. E qual é a vontade? Renovar o entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas antes renovem o vosso entendimento. Essa é a vontade desse versículo. Boa, perfeita e agradável não é especificamente a vontade, são características da vontade. Ou seja, a vontade é boa. São adjetivos. A vontade, ela é agradável. A vontade de Deus, ela é perfeita. Tá, tudo bem, eu sei que ela é perfeita, eu sei que ela é boa, eu sei que ela é agradável, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Bom, número 1, você precisa renovar seu entendimento. Você precisa renovar sua mente. E como eu renovo o entendimento? Lendo, pesquisando, perguntando, mentorias, conversando com pessoas que tiveram em lugares e em situações primeiro que nós. Respeitando aqueles que vieram antes da gente. Eu fico vendo hoje essa sabiência, né, do jovem. O jovem sabe tudo. Eu já passei por essa fase. E, na verdade, às vezes eu ainda estou nessa fase. Então, entendeu? É um negócio meio que nos persegue, não é verdade? Até que você fica no estado Jedi, né? O estado Jedi já é do meu sogro, assim, o estado Jedi. Né? É aquele que só fala quando, de fato, decide falar. Já não está mais preocupado com nada. Mas essa sabiência do jovem impede ele de amadurecer mais rápido. Até mesmo de evitar algumas consequências, devido à impetuosidade nas ações. É óbvio que as pessoas também aprendem com seus erros, mas, poxa, aprender através de um coração humilde para captar a mensagem de alguém que já chegou primeiro é magnífico, não é verdade? Olha para você ver, a palavra de Deus está aqui quantos anos? Mas ela, muitas vezes, permanece fechada nas nossas casas. Nós queremos ir atrás do profeta, mas não queremos ir atrás de provérbios. Nós queremos ir atrás do profeta, mas não queremos ir atrás de Eclesiastes. Porque valorizamos mais os profetas da revelação do que os profetas da explicação. Mas o que nos liberta e nos impulsiona e nos catapulta para uma próxima fase é compreendermos e entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. E a primeira coisa que nós temos que entender é que o reino é mais importante. O reino é mais importante. Mas eu quero, depois desse breve resumo do que nós tratamos, né, na quarta-feira, só ler novamente a Escritura, que se encontra em Deuteronômio 28, 1 e 2. Diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, observe que começa com uma condição. O se é a subordinada adverbial condicional na língua portuguesa. Então, é uma condição. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, aqui está a complicação. É Bíblia? É bom? É perfeito? Sim, sem dúvida, mas a complicação, ela habita aqui. Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno. É complicado, como é que guarda todos os mandamentos, mesmo percebendo que eles são perfeitos e
e necessitam ser observados, mas dentro de uma fragilidade humana incapaz, como é que nós conseguimos? É óbvio que nós não desvalorizamos, eles se estendem como pilares de fundamentação de valores, mas como é que eu conseguirei cumprir com todos os mandamentos, tendo cuidado de cumprir com todos os mandamentos, para então a bênção de Deus me alcançar? Porque a consequência ou a sequência do texto é essa: tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Quer dizer, eu serei exaltado se eu guardar todos os mandamentos. Eu serei exaltado se eu ouvir a voz do Senhor. Meu Deus, se eu depender disso, eu não conseguirei sequer ver a boa mão de Deus trabalhando na minha vida. Eu não consigo. Compreendendo que estamos aqui antes da cruz do Calvário. Não estamos depois da cruz do Calvário. E compreendendo que mesmo antes da cruz do Calvário, isso aqui é bom. Isso aqui é perfeito. Quem é ruim somos nós. A imperfeição não está na palavra. A imperfeição não está na instrução que vem da boca de Deus, na direção de Deus. A imperfeição se encontra em nós. Então, como é que seres imperfeitos, devido ao pecado original de Adão, como é que seres imperfeitos conseguem alcançar o cumprimento da totalidade dos mandamentos de Deus? Não consegue. É por isso que os mandamentos e a lei mosaica não têm como intenção justificar aqueles que a cumprem. Até porque não consegue. Ou seja, cumpriu com tudo, justo é. Se não consegue cumprir, injusto és. Nós não conseguimos herdar as bênçãos na plenitude, porque a nossa imperfeição nos limita da exaltação que vem através do cumprimento total de todos os mandamentos. Isso é antes da cruz. A complicação está aí. É dizer que a lei é boa, a lei é perfeita, a lei é maravilhosa, mas nós não. Então ela se torna um microscópio. Qualquer coisa que eu faça erroneamente se torna maior. Ela expõe o meu pecado. O pecado abunda quando a lei se torna existente. Onde não há lei, não tem como imputar erro, pecado. Então a lei veio para jogar na nossa cara a seguinte questão: vocês precisam de um Salvador. Vocês precisam de alguém perfeito. Vocês precisam de alguém gracioso, que assuma a responsabilidade do intercâmbio, ou seja, tomar o seu lugar, para cumprir a lei perfeita. E então te transicionar da injustiça para a justiça, da imperfeição para a perfeição. Como está isso aqui? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a lei, ela comunica o seguinte: vocês precisam de um Salvador. E a palavra do Senhor, então, através das palavras de apóstolo Paulo, revela que ela se tornou uma tutora. É tipo um step de um carro. O pneu do carro furou, Adão e Eva. Aí ele vem, coloca o step do carro. Lei. Logo ali em Êxodo, observando que antes de Êxodo, ninguém estava debaixo da lei, era diante da fé abraâmica, da promessa do Senhor. Então, o Velho Testamento, testamento significa lei, ele não começa em Gênesis. O Velho Testamento, de fato, começa quando o testamento é dado, mas está tudo englobado ali na Bíblia, de Gênesis a Malaquias, como também o Novo Testamento, de fato, não acontece em Mateus, nos Evangelhos, a não ser no final dos Evangelhos, onde Jesus ressuscita e ascende ao alto. E aí, então, no sangue de Jesus e em seu sacrifício, se estabelece uma nova aliança fundamentada nele, uma aliança eterna, de um sumo sacerdócio eterno. Mas Jesus, quando nasce, ele é aquele que transiciona de um período para o outro, da lei, dos mandamentos, mosaico, que não consegue justificar ninguém. Todos são encontrados curtos diante de Deus. Então ele vem para ser a ponte que anula a distância entre nós e Deus. Debaixo da lei ele nasceu e cumpriu ela em sua perfeição, para que então ele pudesse terminá-la. Antes
de eu partir para essa segunda etapa, eu queria só compartilhar com vocês sobre o que está em Mateus 6, no versículo 33, que diz assim: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se eu observo Deuteronômio 28, versículo 2, Deuteronômio 28, versículo 2, estará assim, ó: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Velho Testamento. Todas essas bênçãos, Evangelho, todas essas coisas que são bênçãos, mas em Deuteronômio a condicional é: se você ouvir a minha voz e obedecer todos os meus mandamentos, então eu te exaltarei. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E aí, meu povo? Complicado, não é? Então vem o Novo Testamento em Jesus Cristo, palavras dele, dizendo, olha só, Mateus 6,33, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas quando eu leio o texto inteiro, diz assim: mas buscai primeiro o reino de... Então agora saiu a condicional de mandamentos, embora eu ainda os considere como moralidade, como princípios e valores. Essa é a mensagem da justificação e da graça equilibrada. Não é uma graça engraxada, como licença para o pecado, infantilização de gente adulta. Não, é essa mensagem que nós temos pregado durante anos. E no início fomos considerados loucos, mas é Bíblia, é uma mensagem paulina, é uma doutrina paulina, que se inicia através da anunciação do próprio Cristo. Ou seja, nós não estamos mais em Deuteronômio. É bom, é perfeito e tudo, mas a Bíblia também é dividida em tempos, em estações, em dispensações. A primeira dispensação bíblica, pode anotar aí, é a dispensação da inocência. Ela começa lá no Jardim do Éden, onde a aliança é edênica. A aliança que Deus faz com o homem no Jardim do Éden. A segunda aliança é a segunda dispensação é a dispensação da consciência, ou seja, agora o homem está consciente, ele peca e agora ele está consciente do bem e do mal, do pecado. Então se inicia um novo tempo. Dispensação é igual a tempo, é um tempo. Lembra do tempo que você era solteiro? Aí você se casou? É um novo tempo. Não dá mais para sair com as amiguinhas sem avisar o marido. Na verdade, antes talvez sairia. Mas, quem sabe, até antes um pouquinho, eu sairia avisando os pais. Então, agora eu não aviso mais o meu pai que eu vou sair com os meus amiguinhos, jogar bola com os meus amiguinhos. Eu já aviso a esposinha. Não é verdade? E quando ela diz assim, ó, vai, pode ir. Eu já sei que sai dessa porta aí para ver. Na verdade, elas são confusas, né? Aí tem que decifrar, decodificar. Glória a Deus, aleluia. Então, são tempos. Não é verdade? O tempo que você era pai, agora o tempo que você é avô. Na verdade, são tempos, são formas diferentes. Então, dispensação, que eu estou aqui dizendo para vocês, são tempos bíblicos. Tempos que Deus operava com a humanidade. E com isso também estabelecia uma aliança. E, é óbvio, estabelecia também, dentro dessa aliança, algo para que o homem cumprisse. E esperava, através da livre agência, ou seja, da escolha humana, a obediência. Porque Deus não manipula a sua criação. Deus não te fez computador para te programar. Ele espera que você o exalte de coração. Que você o adore de livre e espontânea vontade. Não é verdade? Então aqui nós temos a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, a aliança adâmica. Ele faz uma aliança com o homem. Deus sempre segura um responsável. Um responsável. E aí então vem a época do governo humano, a dispensação do governo humano. É quando a porta da arca de Noé se abre. E ali Deus fala com ele: vou te multiplicar, te frutificar, tenha domínio sobre tudo, povoe a terra e tal. Seja fecundo, multiplique. Quase as mesmas palavras que ele disse a Adão. Ali começa novamente Deus, depois de restartar o planeta, entregar o governo ao homem novamente, para que ele aprendesse com os erros e agora aplicasse, dentro desse restartar, os princípios do Senhor. Noé, então, começa a trabalhar mais novamente. Nós entendemos que a humanidade foi se perdendo.
Depois dessa aliança noética, dentro da dispensação do governo humano, vem a quarta dispensação, que é a dispensação da promessa. Ele chama Abrão, que é da terra de Ur dos Caldeus, quando ele estava em Padã Arã, quando morava com seu pai Terá, e ele fala: Abraão, sai da terra, da sua terra, da terra da tua parentela, e vá para o lugar onde eu te mostrarei. Ali eu irei te tornar próspero, frutífero, vou te multiplicar, etc. e tal. Então, em obediência, ele entra em uma aliança com Deus. Dispensação da promessa, porque Deus fez uma promessa para Abraão e sustentou ela como aliança. Aliança com quem? Com Abraão. Entendeu? Só que o povo soltou a promessa muito rápido. E quando se solta a promessa muito rápido, é necessário, então, estabelecer algumas regras. O povo se torna cativo. Não é verdade? Jacó vai ao encontro de José. José governava o Egito como primeiro-ministro, mas se levantou um faraó, depois que José morreu, que não considerava o povo hebreu, e então o escravizou. Mas quanto mais o povo era oprimido, mais eles se multiplicavam. Muitas barbaridades aconteceram com o povo de Deus, e eles entraram em catividade por mais de 400 anos, 400 e alguns poucos anos, até que Deus levantou um libertador, que tipifica Jesus. E esse libertador, chamado Moisés, estabelece uma aliança com Deus, quando na sarça ardente, uma epifania, uma manifestação de Deus em lugares ou coisas, comunicando com Moisés, ele fala: ouvi o clamor do meu povo no Egito, e estou te enviando. Não, mas quando eu chegar lá, o faraó vai querer me matar. Não, quem tendia contra a sua vida já morreu. Então aquela conversação, a aceitação de Moisés, a contribuição de Arão, e em seguida, depois da libertação, vem no deserto as leis. Leis morais, que são os 10 mandamentos, leis civis e judiciais, porque o povo era escravo, não tinha orientação de leis, eles só obedeciam aquilo que era pedido, e agora o povo precisa se organizar em sociedade. E leis cerimoniais, que era como Deus decidiu naquele tempo ser adorado, como o humano se aproximaria dele, e até para a expiação de pecado. Ali onde se starta o testamento que hoje chamamos de velho, porque estamos em um novo em Cristo Jesus. Entendeu isso aqui, gente? Tá chato? Tá chato? Como é que tá? Tá legal? Eu não paro. Aí eu vou pregar, eram 100 ovelhas. Ok? Então ali começa aquela lei que nós chamamos de dispensação da lei. Aquela dispensação que nós chamamos de dispensação da lei. Aliança mosaica. Ok? Só que ela nunca teve como intenção, como aqui em Deuteronômio, justificar, mas organizar, mas manter, como uma babá, que a mãe, quando sai de casa, diz: aqui estão as regras. Ok? Aqui estão as regras. Não dê leite depois das 7. Isso. Tutora, cuidadora. Aí quando a mãe chega, está ali a tutora olhando para a mãe. 7h30, a tutora está conversando com a mãe, e a mãe vai até a geladeira, pega leite e dá para a criança. Então a tutora vira para a mãe dizendo: mas você me disse, em regra, que eu não poderia dar leite para a criança depois das 7. Então a mãe responde: mas eu não sou a tutora, eu sou a mãe. Logo, eu estou acima daquilo que eu estabeleci para você. Só pode finalizar uma lei quem está acima dela e com perfeição a cumpre, para então startar outra. Só pode finalizar um sacerdócio que é débil, de sacerdotes que morriam e tinham que ser substituídos, um que é maior, é aquele que veio pela ordem de Melquisedeque, e é sacerdote para sempre. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? E aí é onde entra Jesus. Qual é o problema que nós temos hoje na atual igreja? E digo isso humildemente e com carinho. O problema é que nós não estamos dando conta de discernir o que é antes da cruz e depois da cruz. É por isso que é uma igreja judaizante. É por isso que é uma igreja de pagar promessa. Depois criticamos os nossos irmãos católicos. É verdade?
É tipo assim, não, eu sou levita na casa do Senhor. Você não é levita, você não é da tribo de Levi. Você é um adorador, que o adora em espírito e em verdade. O meu sacerdócio não é levítico. O meu sacerdócio é em Jesus Cristo. Uma nova aliança. Nós misturamos os assuntos. É por isso tanta religiosidade, tanto controle, tanto coronelismo. Porque é melhor ficar usando a lei mal interpretada para controlar pessoas. É por isso que a gente proíbe de tomar ceia. Porque a gente não entende que a ceia não é afirmação para santo, mas é atração para o pecador ter um encontro na mesa do amor. Mas nós temos dificuldade com isso. Nós temos dificuldades com as nossas crianças, porque estabelecemos os dogmas como se fossem sacros. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Então agora eu tenho um problema de ensinar a criança o pão e o suco de uva, que representa a carne e o sangue de Jesus, e fazer com que elas participem da mesa do Senhor, porque nós entendemos que a mesa é tão sacra que as nossas crianças não qualificam, por falta de entendimento. E quantos que participam e não entendem nada? Então nós nos tornamos árbitros de algo que não é doutrina bíblica, é dogma humano, que abraçamos como doutrina e nunca checamos na Escritura. E aí hoje, quando falamos, meu Deus do céu, mas por que isso é heresia? Heresia por quê? Porque você não leu? Porque você não identificou? Porque você comeu nas mãos dos outros e não foi beriano, você não foi checar na Escritura? Está tudo bem se você escolhe como conduta, tem como conduta, né, muitas denominações lindas de Deus, que Deus opera. Eu não estou entrando no mérito da questão da presença de Deus, do fluir de Deus, não. Eu só estou entrando no mérito da questão, como assim Deus tem que tratar muitas coisas dentro dessa igreja e dentro desse ministério chamado Lifehouse. Deus também tem muito para tratar nos outros. E uma das coisas que nós estamos entrando em problema é com isso. Aí quando a gente começa a ter uma revelação e entendimento, aí a gente é radical. Aí a gente sai aqui do legalismo e vai para o relativismo. Aí a gente sai do não pode, para pode tudo. Vocês estão me ouvindo, gente? Se você está entendendo, levanta a mão direita e dá um tchau para mim. Eu preciso ver se é o tchau. Eu estou te acompanhando aí. Meio assim, estou acompanhando, mas estou acompanhando. Esse é o problema da igreja. Nós queremos legislar acima da doutrina que legisla. Nós queremos ser a régua que mede a régua, a balança que pesa a balança. E tudo em nome da espiritualidade, tudo em nome de, entendeu? É aquela parada assim, ó, eu sou maior que você. Logo, vigie, porque eu tenho o poder de te amaldiçoar. Está aqui Jesus dizendo, meu amado, não é mais sobre obras de autojustiça, não é mais sobre você cumprir tudo, a sua performance, para que então eu reconheça. Antes era, mas hoje não. Hoje é sobre a performance de Cristo. Ou seja, você simplesmente busca primeiro o reino, os interesses do reino, que já vou falar algumas coisinhas aqui, e aí as demais coisas são acrescentadas. Que demais? As demais são coisas que não prestam, não, demais são bênçãos. Porque senão ele não acrescentaria. Ele só quer colocar o seu coração no lugar. Primeiro o reino, depois as demais coisas. Amém, queridos? Entenderam isso aí? Então, o reino de Deus, ele precisa ser prioridade na sua vida. Não são os seus próprios planos, suas próprias estratégias, a sua qualificação universitária, sabe, o seu plano disso ou daquilo. Não, o reino de Deus precisa ser, deve ser, é imperativo, prioridade. Se você deseja outras coisas e as demais coisas, se você deseja que essas demais coisas perdurem na sua vida, essas demais coisas, que elas venham da mão de Deus e não da mão da sua própria conquista, e consequentemente temporária, essas demais coisas, se você quer algo realmente sólido da parte de Deus, primeiro o reino. Primeiro o reino. Primeiro a lista do céu, depois a lista da terra. Primeiro a lista do céu, depois a lista da terra. Buscai primeiro o reino, ou seja, o céu vem primeiro. E lá em Gênesis, nós observamos isso. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus a terra e os céus. É isso? É isso, queridos? No princípio criou Deus. Ou seja, é céu primeiro. É reino primeiro.
Sabe qual que é o desencaixe? Sabe qual que é o deslocado? Sabe por que às vezes algumas coisas não acontecem? Porque você inverteu. Você está querendo que o céu responda à sua prioridade da terra. Deus não conversa com o seu desejo da terra. Deus conversa com o propósito do céu. Primeiro o céu, depois a terra. Primeiro o reino, depois as coisas. Amém? O que significa o reino? Então por favor, AP, me ajuda um pouquinho nisso. O que é o reino? Assim, é um pouco meio que enigmático, né? Buscar primeiro o reino. Mas o que é o reino? Eu te falo, autoridade. Eu tenho que tentar entender qual é a autoridade do reino, porque todo reino tem seu rei, e todo rei legisla. O que o nosso rei Jesus determina para que eu obedeça? É isso. É me envolver nas palavras de Jesus, é me envolver nos evangelhos, é me envolver nos evangelhos, tentar entender as revelações que vêm através da boca do apóstolo Paulo, é nos tornarmos quadradinhos nas epístolas paulinas, observar com atenção, e ali então eu vou entendendo a autoridade. Quando você principalmente lê Efésios, você aprende muito sobre identidade. Quando você lê Romanos, é a coluna vertebral, é a constituição da igreja, da palavra de Deus. Mas ali está revelado todo o sacrifício de um homem por você, para te justificar. Aí você passa para Efésios, 6 capítulos, você vê agora quem você já é, porque aceitou quem te justificou em Romanos. Estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Só que não, nós queremos vir à igreja para se sentir bem. Nós queremos vir à igreja para nos emocionar. Ai, como o culto foi abençoado. Que presença. Que profeta. Profetizou na minha vida. É mesmo, profetizou. Não, falou o quê? Não entendo muito não, mas eu só sei que foi Deus. Que loucura é essa? Um povo que pensa que o desenvolvimento está na plataforma das sensações e não da transformação. Gente, quando você entende a palavra te emociona. Quando você entende o reino, seu rosto vive em lágrimas. Quando você entende o intercâmbio divino, que ele se fez pecado para que você pudesse ser justo, que ele se fez enfermo para que você pudesse ser curado. Sabe, quando você entende o intercâmbio sem merecimento, graça pura, não tem como você não se achegar ao Senhor. Na casa do Senhor, na sua casa, em qualquer ambiente, não tem como você não experimentar o reino de Deus em qualquer geografia e se emocionar. Não tem como. Porque o reino de Deus não é a instituição, denominações. O reino de Deus não é uma geografia. Onde está o reino de Deus? Uma vez alguém perguntou isso ao Senhor, e o nosso Senhor, Messias, Salvador, Rabi, mestre, disse: o reino de Deus não está ali nem aqui, o reino de Deus está dentro de vós. Significa que se o reino é a autoridade, quanto mais eu conheço a palavra, mais autoridade eu tenho. Significa que quanto mais autoridade eu tenho, mais eu me insiro nas colunas da sociedade. E as pessoas percebem: meu Deus, eu não sei o que esse cara tem, o que essa mulher tem, eu só sei que eu percebo uma autoridade. Eu já entrei em ambientes de gente poderosa em posição. Para se ter poder, tem que ter posição. Eu já entrei em ambientes de gente poderosa. Mas quando eu entro, quem tinha de fato a autoridade era eu. Billy Graham entrava em lugares de alto calibre da humanidade. Presidências, democratas, republicanos, Casa Branca, Rainha Elizabeth. Então a Rainha Elizabeth, com todo o poder, com a coroa na cabeça, perguntou para ele: eu estou com dificuldade de perdoar o meu irmão, o meu tio, perdão, como é que eu faço para perdoá-lo? Como é que eu faço? Gente que tem poder, mas não tem autoridade para ensinar o que o céu deseja, o que o reino deseja que seja aplicado na terra. Glória a Deus. O que é o reino? É autoridade.
Pergunta para você, meu irmão, minha irmã, qual tem sido a sua autoridade nos ambientes que você frequenta? Qual tem sido a sua autoridade nos negócios que você tem feito? Na sua própria casa, o que eu vejo hoje é homem emasculado. Emasculado. O que é um homem emasculado? É aquele que foge das suas responsabilidades, terceirizando-as para a sua esposa. E a esposa veste a calça não porque quer, é porque ela não tem escolha. Vamos dar um breakzinho de 30 segundos. Levanta a mão pro alto, vai, só para poder, a gente vai. Só um breakzinho, vai. Vai, fala com Deus um pouquinho. Senhor, te dou graças, te amo, obrigado. Só um breakzinho, só vai. Momento selar. Já ouviu falar no momento selar na Bíblia? Pausa. Vai. Voltem para mim. Eu tenho, meu Deus, eu preciso ver, Alexandre. Está errado. Está errado esse tempo aí, Raíssa. Raíssa, dá um oi para a gente tá com saudade da sua voz, vai. Que voz maravilhosa. A voz... Essa é a voz fantástica, Raíssa. Me fala um pouquinho mais sobre o reino que está dentro de mim e que não está ali. E quando eu me movo, ele se move comigo. Me fala mais sobre o reino. Eu já entendeu a autoridade? Entendeu? Então, segundo aspecto do reino que você carrega, linguagem. Sabe por que nós falamos inglês aqui nos Estados Unidos da América? Porque um reino conquistou essa terra e impregnou nessa terra sua linguagem. Nós não falamos americanês, American. Nós falamos English. Porque quando um reino conquista uma terra, ele estabelece ou muda a sua linguagem. A Angola foi conquistada pelos portugueses. O dialeto em Angola é Ningala. Ningala. Mas quando os portugueses conquistaram, agora é português aqui. Agora é português aqui. Os países da América Central e América do Sul, alguns fora o Brasil, eles falam espanhol, não falam argentinês, colombionês. Não, eles falam Spanish, espanhol, porque um reino conquistou aquelas terras. Se o reino te conquistou, por que você continua com a linguagem do mundo? Se o reino de Deus te conquistou, por que você continua com uma linguagem covarde, medrosa? Por quê? Se a linguagem do reino é fé, por que você se esconde atrás da sua inferioridade, ao invés de se fortalecer no reino poderoso e fortificado? Qual é a sua linguagem na sua casa? Quando os teus amigos te ouvem, o que eles ouvem? O reino ou você? Quando você faz negócio, quem está fazendo negócio? Não, eu estou fazendo. Você não existe mais, você morreu. Fala assim, ó, eu morri, mas ressuscitei. E a vida que eu vivo não é mais minha. É daquele que se entregou por mim. E eu vivo na fé do Filho de Deus, mesmo limitado por essa carne, entretanto fortalecido por esse reino. The kingdom of God. The kingdom of God. Terceiro aspecto que eu entendo sobre o reino de Deus é a cultura. Quando o reino entra, ele entra com autoridade. Ele julga, ele legisla, ele decreta. Ele tem postura. Eu fico vendo um monte de gente que carrega um reino dentro e caminha que nem mulambo, não sabe nem se vestir direito. E fala, eu sou templo do Espírito Santo. Templo caidinho, hein? Está faltando aromatização no templo, hein? Não é, não é? Hein?
Brincadeiras à parte, com respeito, digo a vocês, está na hora de você ter postura de reino. O Senhor nos fez cabeça e não cauda. Vamos colocar na linguagem mais popular. O Senhor me fez cabeça e não rabo. Está sendo rabo. Só assim, ó, rabinho. Para lá e para cá. Eu lembro da minha cadelinha, que partiu para a glória. Está com o Senhor, lá nos pés dele. Eu lembro. Todos vão para o céu dos cachorros. Não sei onde é, mas o céu dos cachorros. Não, o céu dos cachorros tem o Messias deles, tem tudo lá deles. É o uau, o Messias. Tá? Voltamos aqui, pelo amor de Deus. Daqui a pouco alguém edita a gente aí e joga lá no Worship Fails. Tá? Sim, meu sogro. Não é nada. É simplesmente que a gente, depois que fica velho, a natureza chama mais vezes. E eu não quero perder uma palavra que você está falando. Dá um break aí para mim. Não, tô. Você tá doido? Vou desobedecer ao homem? Nessa aí, eu fiz assim, ó. Ele levantou aqui assim, ó. É doido, é? Eu acho. Hã? Mas não existe nada que para no reino de Deus. Então se coloque em pé, levanta a mão e vamos orar um pouco. Vai lá. Daqui a pouquinho a gente retorna. Eu estou falando para vocês, gente. Aí, 9h29, tem que terminar. Como é que faz? Vamos terminar? Não, preciso terminar o horário.